Louvado seja Deus. Bom dia, meus irmãos queridos. Glórias a Jesus. Quero convidar você para nós estarmos lendo a palavra de Deus juntos e orando ao nosso Deus, pedindo a Ele as suas bênçãos para nossas vidas, para que possamos vencer pela fé no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou a pastora Terezinha do canal Missões ao Vivo e peço para que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu likezinho, que é para outras pessoas também serem alcançadas e serem muitíssimo abençoadas, em nome de Jesus. A nossa base bíblica está no livro do Evangelho de São João, no capítulo de número 17. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus ora pelos seus discípulos e pede ao Pai para que os guarde e os livre do mal. E no versículo de número 20, ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra linda, irmãos. A união de Jesus com os seus filhos. A união do crente com o seu Deus. Eu vou repetir porque é lindo demais, olha só. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Estes eram os apóstolos. Aqueles que hão de crer em mim era pela pregação dos apóstolos. Que pela sua palavra dos apóstolos, falando de Cristo, viessem também crer, como hoje sou eu, você que me assiste, e aqueles que ainda hão de vir, porque Jesus chama a todos, para que creiam nele, para que confessem o seu nome, para que tenham ele íntimo no seu coração. Coisa linda. O servo e o seu Senhor, o Deus vivo e os seus filhos, os seus escolhidos, não é? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, unidos, igual, sem distinção, sem acepção. Lindo, né? Glória a Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. O Pai e o Filho são um. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três em um só Deus verdadeiro. Glórias a Jesus. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Não é crer que Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Na verdade, ele está no seu trono de glória. Mas é tê-lo dentro do nosso coração pela fé, pela virtude e pela graça que ele nos concede para vivermos nesse temor, nessa comunhão, arrependendo todo dia dos pecados, confessando que somos carentes do perdão dos nossos pecados e da sua presença em nossas vidas, não é? Para que sejam um, para que o mundo creia. O cristão, irmão, é diferente. O crente é diferente. Quando eu ainda não era convertida a essa fé maravilhosa, transformada, libertada, eu pensava também diferente.
Eu dizia que os crentes eram bobos. Eu dizia igual muitos dizem hoje conosco. Anda com a Bíblia debaixo do braço e diz que é santo. Eu conheço uma pessoa que diz assim, comedor de feijão com arroz, diz que tem Deus no coração. E não é de ter Deus no coração, não? Diz que é santo diante de Deus. Nós somos chamados pelo Senhor de santos na sua presença, escolhidos, separados, ungidos. Por isso que a palavra diz que nós somos santificados nele por meio do conhecimento dessa palavra linda, maravilhosa que a Bíblia nos ensina. Por isso que eu digo para você, leia a sua Bíblia. Não deixa ela guardadinha lá na estante, não. Muitos deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Mas o Salmo 23, Salmo 91 aberto lá em cima da sua estante ou na cabeceira da cama não faz efeito, irmão. O efeito faz é aqui, dentro de nós, da nossa vida. Quando você pensa assim, você se lembra assim, você sabe falar até muitas palavras que está escrito na Bíblia, que você já está com ele guardado dentro de você. Lá na Índia, na China, na Índia e lá onde vive aquele povo muçulmano, na Coreia, tem outro país também que não são cristãos, estou esquecida, na Somália, acho que é esse país mesmo. Então, eles estão matando os cristãos. E muitos milagres têm acontecido, que na hora que eles vão para matar os cristãos, Deus faz um movimento lindo e maravilhoso, e eles caem todo no temor de Deus e desistem, e os servos de Deus escapam. Irmãos, a verdade é essa, Jesus nos guarda, Ele nos guarda. No Salmo 91 diz que ele guarda sobre a sombra da sua potente mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos debaixo da proteção da poderosa mão de Deus, para que o inimigo não nos atinja, não nos destrua, porque ele tem muita ira de quem crê em Jesus Cristo, porque ele usou aqueles homens maus para matarem Jesus Cristo naquela cruz. Ele quer matar eu, quer matar você também, do mesmo jeito. Só que a Bíblia fala que Deus decretou um anjo para estar nos guardando e nos livrando de todo o mal nessa terra, por toda a vida que nós permanecer aqui. Tem muitos que morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, mas são guardados por um anjo. Senão, seria tragédia em cima de tragédia, morte em cima de morte, porque o inimigo, ele tem ódio daquele que confessa a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A ira dele é maior, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, ele batia o palmo até hoje. Mas Jesus Cristo provou que ele é Deus. O Pai, o Criador, ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Na ressurreição de Jesus é que está a nossa chave da nossa grande vitória. Assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Aqueles que creem no seu nome, aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que se guardam para a eternidade com Ele, se separando do pecado, do mundo, da mentira, do engano. É isso que nosso Deus quer, irmãos. Que nós tenhamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito limpo da contaminação do pecado neste mundo. E aí você me pergunta, quer dizer que o crente não peca, não? Peca, irmãos, peca sim. Nós pecamos,
mas a gente tem consciência de que fizemos alguma coisa que Deus não se agrada e a gente se humilha e suplica o seu perdão de imediato. Nós pedimos o perdão a Deus todos os dias. E Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Louvado seja o nome de Jesus. Você já se decidiu a essa fé cristã maravilhosa? Porque todos aqueles que têm se decidido a essa fé cristã maravilhosa, diz a palavra de Deus que o seu nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Tem um livro chamado Livro da Vida e tem outros livros que são chamados Livro das Obras. Tem pessoas que acham porque faz o bem, dá esmola, faz caridade, está fazendo uma coisa boa para salvação. As obras não salvam, irmão. As obras não salvam ninguém. O que salva em nós é o nosso temor diante de Deus, é a nossa aceitação de Jesus Cristo, que é a vida que Deus enviou a este mundo. E você me pergunta, e aqueles que morreram antes de Jesus, que viviam lá antes de Cristo, como é que é a salvação deles? Deus, o Pai, é quem vai os julgar. Porque se eles obedeciam à lei, vão ser julgados pela lei. Se eles obedeciam os mandamentos, vão ser julgados pelos mandamentos que eles guardaram e obedeceram. É assim. Ninguém vai ficar escape. No grande dia final, todos estaremos diante do tribunal do julgamento final. Muitos vão ouvir uma voz linda e maravilhosa de Jesus dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Ele chama benditos do Pai. Não é dele, Jesus. Ele foi o sacrifício para nos perdoar os pecados, morrendo naquela cruz, derramando seu sangue maravilhoso, mas ele nos chama bendito do Pai. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que não creem, que não se arrependeram, que não se humilharam e que não suplicaram a misericórdia de Deus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. E é verdade. Eu não quero ouvir essa palavra, ser chamado de maldito, ser apartado do reino dos céus. Esses que são chamados de malditos, eles vão ser lançados no lago de fogo, que é chamado de inferno. Oh, irmãos queridos, vamos raciocinar o valor da nossa alma para Deus. Vamos raciocinar e pensar direitinho o valor que nós temos para o nosso Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. O profeta Isaías diz que ele, o Senhor Deus vivo, tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Ou seja, ele conhece todos os habitantes dessa terra. Aonde estiver, ninguém se esconde do olhar de Deus. Ele é o Criador, é o dono da vida. E o seu amor é revelado no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é aquele que testifica no nosso coração essa verdade, o temor, a obediência, a submissão ao querer e à vontade do grande Deus Criador dos céus e da terra. Amém, meus queridos? Seja abençoado em nome de Jesus. Leia a sua Bíblia, medite nela. Ela é a vida da nossa alma. Ela é o nosso alimento espiritual. Se você não medita na palavra de Deus todos os dias, você fica com fome. Espiritualmente você está com fome, está faminto, está desnutrido. Mas se você lê a Bíblia Sagrada todos os dias, você está abastecido da presença dessa divindade de Deus na nossa vida. Quando você diz assim, eu tenho Deus no meu coração, você se sente verdadeiramente falando a verdade, que você tem Deus no seu coração. Bendito seja o nome de Jesus, amém? Vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar o nosso Deus, vamos orar diante do nosso Senhor. Nosso Deus,
é soberano, Ele reina desde antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina desde antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, quem criou a natureza e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te glorificamos nesta hora, meu Senhor, diante da tua presença. Esse meu irmão que está vendo e ouvindo esse vídeo, em concordância na terra, o Senhor concorda no céu. Nos abençoa, Deus, perdoa nossos pecados, nos dá salvação e vida eterna. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Nos abraça, Deus querido, nos mantém sustentados na tua potente mão, meu Senhor. E nos ensina a andar no caminho perfeito, da perfeição, da tua doutrina, da tua santa palavra, no temor do Senhor em nossos corações, em todos os dias da nossa vida. Abençoe esse nosso dia, abençoe esse meu irmão, que está orando juntamente comigo nesta hora, meu Deus. Guarda, Senhor, sua casa, sua família, seus negócios, protege, livra das doenças, livra, ó Deus querido, da peste, da fome, livra, meu Pai, de todo o mal. Guarda-nos, ó Deus querido, sobre a sombra da tua potente mão, nesse dia chamado hoje, dá-nos paz e alegria, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, maravilhoso. Amém e amém, Jesus.